Que o Senhor possa falar nessa tarde, falar nos corações, falar conosco, Pai, para que a Tua verdade seja anunciada e o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, através das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, guiando as nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos iniciar a palavra. O Senhor pediu para que eu falasse sobre a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Quando nós falamos em salvação, vamos meditar o que é salvação, o que é salvar. Quando nós estamos, por exemplo, numa praia, ali tem os salva-vidas. Ali tem aqueles homens, tem os seus uniformes, eles já são identificados como salva-vidas. E imediatamente quando alguém começa a sofrer um afogamento no mar, nós vamos até o salva-vidas, para que ele entre no mar e salve aquela pessoa que está se afogando. Muitas vezes uma pessoa que não tem preparo de um salva-vidas e ela tentar salvar aquela pessoa, ela pode morrer junto com ela. Eu já vivi uma situação dessa muito tempo atrás. Eu estava em uma represa e eu avistei de longe. As pessoas saíram de um barquinho e esse barco virou. E as pessoas começaram a se afogar. E uma pessoa que estava na terra, que sabia nadar, foi para tentar salvar as pessoas. E mesmo ela sabendo nadar, ela morreu junto. Porque ela não tinha o preparo para poder salvar alguém. Ela sabia nadar, mas ela não sabia, ela não tinha condições de salvar. Tanto que ela acabou morrendo junto. Então, nesses casos, quando nós estamos numa praia, existem as pessoas que têm o preparo, a condição de salvar. No caso de uma praia, nós temos o salva-vidas. Por isso, se tem alguém se afogando, é melhor que eu chame alguém que tenha condições de salvar, para que salve a pessoa, do que eu tentar e eu não ter condições e morrer junto. E a Bíblia fala da salvação. O que é a salvação? E a salvação que nós temos hoje, que a Bíblia nos fala, é pela graça. Mas primeiro, o que então Jesus veio nos salvar? Do que Jesus veio nos salvar? Em Romanos 5, verso 12 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Aí nos lembra na historinha de Adão. Deus criou Adão e Eva e falou que tem um fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio a serpente, iludiu, ele aceitou a proposta da serpente, foi lá, comeu o fruto e pegou. No primeiro homem e na primeira mulher, no primeiro casal, já entrou o pecado e consequentemente a morte. Por isso que Paulo fala: como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então hoje muitas pessoas criticam Adão. Adão, se fosse qualquer um de nós lá, poderia ser feita a mesma coisa.
caído no mesmo erro. Não vamos criticar Adão, não vamos criticar Eva, porque hoje nós sabemos, nós pecamos. Então não vamos criticar. Então, como por este homem e pelo primeiro casal na terra entrou o pecado, eles foram contaminados pelo pecado e pela morte, e assim a sua geração nasceu doente. O homem já começou a nascer e crescer doente, porque eles já nasceram contaminados. É que nem um casal de aidéticos. Um casal de aidéticos, quando eles vão tendo filhos, os seus filhos já nascem com a AIDS, porque eles estão contaminados com um vírus no sangue. E assim foi Adão e Eva, contaminados pelo pecado, foram procriando, multiplicando, porém todos doentes. Doentes, qual doença? A doença do pecado. E qual a consequência? A morte. Por isso que desde o princípio Deus começou a prometer a salvação. Por isso que nós falamos que não adianta a gente querer casa, carro, dinheiro, porque nós vamos morrer. Um dia o homem mais rico do mundo vai morrer. E às vezes o homem mais rico do mundo não tem Jesus. E o homem mais pobre do mundo, que tem Jesus, é mais rico do que aquele que financeiramente tem mais dinheiro. Porque a sua salvação está garantida. A gente hoje, nós estamos com saúde, mas eu posso atravessar a rua e ser atropelado por um carro e morrer. Como que fica? Eu sou uma pessoa doente. Qual a doença que eu tenho? Eu sou pecador. Então, pelo fato de eu ser pecador, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Só que existe a salvação desse problema. A salvação desse problema que é do pecado e da morte. Porque uma coisa liga na outra. E a salvação que nós temos nas Escrituras é a salvação pela graça. O que é a graça que salva? O que é a graça que salva? A graça que salva é o favor imerecido de Deus a nós. É aquilo que nós não podemos pagar e nada é capaz de comprar. Porque graça, quando alguém te dá algo de graça, você não está pagando por aquilo. O próprio nome já diz, é de graça. Por isso que a salvação é pela graça. É algo que nós ganhamos sem merecermos, porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, para que esse problema seja solucionado, nós precisamos de alguém que possa nos salvar deste problema. Alguém que tenha condições de fazer isso. Ou seja, não é qualquer um. Quando, em uma certa ocasião, um instrutor de salva-vidas estava ensinando aos seus novos alunos como salvar vidas de pessoas que estão se afogando. Aí ele disse: primeiro, precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Segundo, precisamos tirar a água de dentro da pessoa. E terceiro, precisamos reanimá-la. E assim é a obra do Espírito Santo que Deus realiza. Ele tira a pessoa do pecado. Depois tira o pecado de dentro dela. E depois ele dá uma nova vida. Aleluia, Jesus. Por isso que João 3,7 diz: necessário vos é nascer de novo. Então, para que
o processo de salvação aconteça na nossa vida, primeiro nós somos tirados do pecado. Quem está nas drogas, quem está na prostituição, quem está aí vivendo heresias, independente do pecado, é tirado de lá. E depois de tirado de lá, é tirado aquela sujeira de dentro de nós. E depois daquela sujeira tirada de dentro de nós, nós somos reanimados. Nós temos uma nova vida. Por isso que em Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o quais nos preparou para que andássemos nelas. O texto bíblico diz que nós não temos condições de nos salvar pelas nossas obras, pelas nossas ações. Mas quando nós somos salvos do pecado e é tirado o pecado de nós, pela a salvação, nós possamos viver as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Diferente. Então, ser salvo pela graça, as pessoas muitas vezes, vocês falam que é salvo pela graça, então quer dizer que você pode viver pecando? Não. Eu fui tirado do pecado e o pecado foi tirado de mim e eu nasci de novo, então eu não vou pecar, porque eu nasci de novo. Em Tito 3, 4 e 5 também diz: mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvemos sermos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa é a salvação pela graça. Este é o exemplo que, da mesma maneira que acontece com aquele que está sendo afogado, porque quando nós estamos no mundo, nós estamos no pecado, nós estamos se afogando nele. E quando nós estamos cheios de pecado, cheios de corrupção, cheios de coisa ruim, e alguém estende a mão, e a gente pega nessa mão, nós somos tirados de lá. E quando nós somos tirados de lá, essa pessoa que estendeu a mão para nós, ela vai tentar tirar toda aquela coisa de dentro da gente para que ela não continue nos matando. Porque alguém que está afogado, e quando não basta apenas tirar ela da água, mas você tem que tirar aquela água que entrou nela e está afogando. E assim é nós somos tirados do mundo, tirados do pecado, e agora o pecado é tirado de nós, e aí nós somos de novo vivos. Só que se nós temos a consciência, se voltar para o mar nós vamos nos afogar, assim é para com Deus. Nós temos a consciência, se voltarmos para o pecado, Ele vai nos matar. É verdade. E falando sobre, e por aí nós entendemos que nenhum homem, nenhuma pessoa, ela tem condições de se salvar, e nem de se salvar outra pessoa. Verdade. Nenhum homem, porque todos são pecadores, todos são contaminados com o pecado e todos vão morrer, como diz o apóstolo Paulo: por homem entrou o pecado pelo mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Essa é a realidade. Por isso que nenhum homem tem condições de se salvar ou de salvar alguém. Mas a gente às vezes pensa: mas ele era tão bonzinho. Ele não deixou de ser pecador, ele não deixou, mas ele era fazia tanto bem. Se ele não tem alguém que tenha condição de salvá-lo,
por mais que ele faça, por mais que ele ajude, por mais que ele seja bonzinho, ele não pode se salvar. Não existe relatos, não existe texto bíblico do Antigo ao Novo Testamento, uma pessoa que teve condições de se salvar. Tanto que a gente basta olhar quem que até hoje, qual foi o único que vocês sabem que ressuscitou. Eu só conheço um. Então, ou seja, se só um ressuscitou até hoje, é que só um tem essa condição. E só um pode oferecer essa condição. Fora desse um, dessa, não tem como, porque mais nenhum ressuscitou. É verdade, Deus. Então vamos tirar o exemplo de Cornélio. Vamos ao capítulo 10 de Atos. Vou ler só alguns versículos. O centurião Cornélio, um texto muito conhecido. Vou ler alguns versículos. Vou ler Atos 10, do verso 1 ao verso 4, que diz: Atos 10, do verso 1 ao 4. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos dar uma pausa. Quem Cornélio era? Às vezes quando nós lemos o texto, algum texto, para nós tirarmos dúvidas, nós temos que perguntar as nossas dúvidas para o próprio texto, porque o texto nos responde. Então quando nós estivermos lendo a Bíblia e tivermos dúvida, mas por que isso? Pergunta para o texto. O próprio texto vai te responder, porque é a palavra de Deus. Quem Cornélio era? Um centurião. O que é um centurião? Era um oficial que comandava 100 soldados do exército romano. Então Cornélio, ele era, vamos dizer assim, um chefe responsável por 100 pessoas. Então ele era um líder da guarda romana. Mas isso é quem ele era, mas o que ele era? O que o texto diz? Ele era piedoso e temente a Deus. E detalhe, ele e toda a sua casa. Então ele e toda a sua casa era piedoso e temente a Deus. E o que ele fazia? O texto diz: ele fazia muitas esmolas e sempre orava a Deus. Então temos aqui o exemplo de Cornélio. Era um homem respeitado, porque ele era chefe da guarda, ele comandava 100 soldados romanos, e com isso ele era respeitado. Ele tinha uma posição, consequentemente ele tinha condições, mas ele também era um homem piedoso e temente a Deus. Ele e toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas e sempre orava a Deus. Mas quem ele era, o que ele era e o que ele fazia, era capaz de salvá-lo? Vocês acham que o que ele era, o que ele fazia, ou quem ele era capaz de ele obter a salvação? Mas ele era piedoso. Ele podia ser salvo, auto se salvar sendo piedoso. Mas ele era temente a Deus. Ele poderia ser salvo nessa condição?
mas ele dava esmolas para os pobres e sempre estava orando. Ele poderia ser salvo? Não. Mas tudo isso que ele fez, tudo isso que ele fazia, contribuiu para que Deus providenciasse a salvação para ele. Ou seja, ele estava acenando para Deus. É que nem alguém que está se afogando no meio do mar, mas está acenando. Oh, estou morrendo. Então, ali o Salvador viu. Opa, tem alguém chamando ali. Vou salvá-lo. Então, ele chamou a atenção para que alguém o salvasse. E esse homem que era bom, piedoso, temente a Deus e sempre estava orando, ele chamou a atenção de Deus em meio ao mar, em meio ao mundo, porque independente de todas essas coisas, ele era um homem pecador e iria morrer como qualquer outras pessoas. Acreditar em Deus, orar a Deus, não significa conhecer a Deus e ter a Deus. O mundo aí está repleto de religiões, o nosso país é um país crédulo, as pessoas acreditam na existência de Deus, muitas oram a Deus, mas não conhecem a Deus e não têm a Deus. As pessoas não estão conseguindo assimilar essa diferença de acreditar a Deus, até mesmo orar para Deus, que é diferente de você ter Deus e conhecer a Deus. Cornélio não conhecia a Deus. Como identificamos então que alguém não conhece a Deus? Nós vamos ver um exemplo em Atos 10, próprio texto, do 25 ao 29. Vamos ler uma situação aí nesse texto. Atos 10, 25, 29. Diz: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. Ele disse: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar e chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem se chama comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, que razão andaste chamar-me? Uma das respostas que nós identificamos que Cornélio não conhecia a Deus é justamente o que fez ele prostrar-se diante e adorar um homem. Como alguém que ora a Deus, que é bonzinho, que é isso, que clama a Deus, prostra-se e adora diante de outro homem pecador. Verdade, Deus. Por isso que nós vemos muitas religiões, pessoas prostrando-se diante de imagens, pessoas comunicando-se com os mortos, pessoas se fazendo coisas que não é do agrado de Deus, e aquilo que elas estão fazendo, estão dirigindo a um pecador, a pessoas que foram como nós, doentes no pecado, mortos hoje embaixo da terra, e elas estão ali prostrados diante daquilo. Essas pessoas conhecem a Deus? Se a própria Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso que era necessário Cornélio nascer de novo. Cornélio, ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele orava, ele fazia esmolas, ele era uma pessoa bem sucedida, mas ele não nasceu de novo até aquele momento, porque ele não conhecia a Deus e ele não tinha a Deus. Por isso, analisando as Escrituras, nós vemos que somente em Jesus há novo nascimento.
pois somente através do seu sangue recebemos perdão dos nossos pecados. Por isso Pedro apresentou Jesus a Cornélio. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Por isso que Pedro apresentou Jesus a Cornélio, porque só Jesus há novo nascimento, só Jesus há perdão dos pecados, só Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem mais fez isso? Que outra pessoa ou outra criatura fez isso por nós? Quem outro se fez sacrifícios para os nossos pecados? Que outro que fez isso? Que outro que venceu a morte? Então, se hoje nós estamos contaminados pelo pecado, no meio do pecado, Jesus vem, nos tira do pecado. E o teu sangue derramado na cruz purifica o pecado que está dentro de nós. E a partir daí, com a tua palavra, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá o ensino para vivermos em novidade de vida. Por isso que da mesma maneira foi com Cornélio, era necessário nascer de novo. Vamos ver em Atos 10, 44 ao 48. Atos 10. 44 ao 48. Redizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que alguém não seja batizado? Estes também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse por eles alguns dias. Então Cornélio recebeu Jesus, ouvindo a palavra, o Espírito Santo agiu na vida deles, e a partir desse momento eles tiveram uma nova vida. É por isso que Jesus diz no capítulo 3 de João, verso 5, na verdade te digo, aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino. Verdade, Deus. Para entrar no reino é preciso nascer de novo, é preciso ter Jesus, é preciso receber a remissão dos pecados pelo sangue vertido na cruz. Não existe um outro meio para nos salvarmos. Não existe outra maneira para nos salvarmos. Não existe, porque a salvação é pela graça. É o favor imerecido de Deus que Ele nos oferece sem que merecermos. Nós só precisamos pegar a mão de Deus que está estendida para nós. Deus, Ele está o tempo todo com as mãos estendida para nós e para aqueles que estão aí no mundo perdidos, para aqueles que estão mergulhados no pecado. Deus está estendendo a mão para que eles peguem na mão do Senhor e seja salvo do pecado e seja liberto de seus pecados e receba aí uma nova vida. É necessário nascer de novo. Por isso que em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Hoje nós somos salvos da ira de Deus, do grande dia do juízo. Hoje nós somos justificados pelo sangue.
Porque naquele grande dia, no dia do juízo final, em que cada um for apresentar as suas obras para tentar se salvar, eles vão querer apresentar as suas obras, mas os pecados deles são maiores, por mais bonzinho que aquela pessoa foi, e os pecados daquela pessoa vai condená-la. Então vai chegar um, vai pôr na balança as minhas boas obras, aqui está, Senhor, mas do outro lado vai ter o peso do pecado que é maior, e com isso aquela pessoa será condenada. Aí chega nós falamos assim, nós não temos boas obras para pôr na balança, nós não temos condição de nos salvar, mas chegará Jesus, este me aceitou, este me recebeu, por isso o meu sangue o salva, o meu sangue o perdoa, e com isso vem para cá, meu filho, e você terá vida eterna. Porque essa é a diferença, as minhas obras não perdoam os meus pecados, por mais bonzinho que eu for, essa bondade minha não perdoa o meu pecado, mas eu preciso do sangue de Jesus para perdoar os meus pecados, para ser regenerado. Eu preciso que esse sangue me lava, porque só este sangue, naquele grande dia, ele vai me justificar para que eu tenha vida eterna. Então, vamos para ler um texto em Tito, capítulo 2, para que a mensagem fique concluída. Em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela está aí para todos. Ensinando-nos no que? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. As boas obras não é para me salvar. As boas obras é porque eu já estou salvo. É diferente. Hoje eu vivo, eu pratico amor, nós amamos, nós praticamos o bem, nós somos piedosos, nós oramos a Deus, porque hoje nós já fomos salvos. É diferente. Agora as minhas boas obras ou as obras de alguém não é para salvá-la. É muito diferente. Hoje eu faço as boas obras porque eu já fui salvo pelo sangue do Cordeiro, e é Ele que deu a si mesmo por mim. E hoje nós estamos esperando o grande aparecimento dele na sua glória. Em Tito 3:1 ao 8 também diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, e que desobedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Glória a Deus.
Por isso que estar salvo é viver praticando o bem. Por isso que estar salvo é praticar o amor. Como alguém pode dizer, eu estou salvo, mas está se afogando no pecado. Como alguém pode dizer que está salvo, mas está se afogando no erro. Na verdade, aquela pessoa não está salva. Ela entendeu que tem um Salvador, mas ela não quer sair do pecado. Ela não quer ser salva. Quando uma pessoa ela quer ser salva, ela sai do pecado e deixa o Espírito tirar o pecado de dentro dela. E isso, a partir desse momento que estamos salvos, praticamos as boas obras. E nós somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia, Deus. Por isso que assim é a obra da salvação que o Espírito de Deus realiza. Ele tira nós do pecado, Ele tira o pecado de dentro de nós e Ele nos dá uma nova vida. Por isso que nos é necessário nascer de novo. E hoje nós estamos, como eu disse, todo homem vai morrer, mas aquele que pega na mão de Cristo, todo aquele que pega na mão de Deus, nós temos a esperança da ressurreição. A morte não pôde parar o Senhor Jesus. Mesmo que eu morra por consequência do meu pecado, o sangue de Jesus me perdoou, mesmo morto. E a sua vitória sobre a morte me fará trazer de volta eu também a vida. Por isso que a grande promessa de Deus é a volta do Senhor Jesus, porque nessa volta acontecerá a ressurreição dos mortos. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E aqueles que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados com eles na glória. Verdade, Deus. Por isso hoje, nós que temos Jesus podemos morrer por consequência do nosso pecado, mas se nós morrermos com Cristo, nós temos a certeza que aquele pecado ele é limpado, e quando o pecado ele é limpado, nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Ressuscitados literalmente, não seremos fantasminhas camaradas. Aleluia. Nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, assim que a Bíblia ensina. Então hoje, aqueles que assistirem a mensagem, nós que estamos aqui, vamos deixar Cristo viver em nós, vamos viver na salvação, vamos viver para praticar a salvação, porque por meio de nós outras pessoas conhecerão o Salvador, por meio de nós outras pessoas chegarão a Cristo, e é por meio de nós. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Se a pessoa sendo bonzinha, coitadinha, ela pudesse salvar, Jesus falou: deixa ela ser bonzinha, não precisa ir não. Então nós temos que ir, porque sem Jesus, como a própria palavra diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém.